Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Israel, amém? Liderança aqui da cidade de Ubá. Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e também quero agradecer a coordenadora do Círculo de Oração, a diaconisa Geise, juntamente com teu esposo, Marcos Júnior, que é o primeiro vice-presidente da nossa igreja evangélica preparatória. Neste momento, nós vamos falar com Deus, pedindo a Deus que Ele venha falar conosco por intermédio da Tua Palavra, amém? Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, diante da Tua presença, nós entramos agora para louvar, glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Pai, neste momento queremos pedir ao Senhor, ó Deus querido, ó Pai amado, que o Senhor possa ir de encontro com cada vida, ó Deus, que esteja agora, ó Pai, escutando este período de oração, ó Deus, e também já vai estar aguardando para poder ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós estamos no mês, ó Pai querido, ó Pai amado, que nós estamos agora, ó Deus, entrando, ó Pai, num período de oração, ó Deus, a qual, ó Pai querido, ó Pai amado, nós vamos, ó Pai, falar com o Senhor, ó Deus querido, ó Pai amado, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus querido, sobre, ó Pai, o nosso ministério, sobre a nossa vida espiritual. Ó Deus querido, ó Pai amado, eu quero pedir ao Senhor nesta noite que, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha falar conosco por intermédio da Tua palavra. Ó Deus querido, e que vidas venham ser alcançadas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te entrego tudo nas Tuas mãos, os ouvintes, ó Pai, aqueles que estão, ó Pai querido, ó Pai amado, ouvindo, ó Pai querido, que o Senhor possa, ó Deus, falar profundamente no coração de cada um. Deus, em nome de Jesus, confirma a vitória, o livramento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E neste momento, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo a partir do primeiro versículo até o versículo de número 4, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, foi-me dada a oportunidade para poder estar falando sobre liderança. Louvado seja o nome do Senhor. E esta noite, o Espírito Santo de Deus, Ele tem uma palavra para o meu e também para o seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito do conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos teus lábios matará o ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Igual eu disse, meus irmãos, nesta noite nós vamos falar um pouco a respeito de liderança. Mas nós vamos começar aqui pelo livro do profeta Isaías. Sabemos nós que Isaías, ele foi um profeta, irmãos, que ele foi levantado por Deus, louvado seja o nome do Senhor,
para agora poder confrontar a própria nação. Louvado seja o nome do Senhor, a qual ele fazia parte, e também as outras nações. Louvado seja o nome do Senhor, contemporâneas, mas com a palavra do Senhor, porque nós sabemos que o profeta naquela época, não diferente de hoje, entregava aquilo que Deus ele colocava na sua boca para ele poder falar. E nós vamos ver que agora o profeta Isaías, no teu ministério de profeta, louvado seja o nome do Senhor, ele agora veio trazendo a palavra de conserto para o povo. Louvado seja Deus, para que o povo agora, eles entrassem diante da presença de Deus. Porque Deus, quando queria falar com o povo, Deus ele usava o profeta. Quando o povo agora saía das metas de Deus, saía fora da direção do controle, louvado seja o nome do Senhor, Deus, ele sempre levantava um profeta para poder profetizar, para poder alertar, para poder despertar o povo. Louvado seja o nome do Senhor, como que estava a vida do povo diante da presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que aqui agora também Isaías, ele veio, louvado seja o nome do Senhor, falar também para o povo a respeito da vinda do Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tanto que agora no seu livro ele vai dar algumas revelações sobre a vinda de Jesus ali para a nação daquela época da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E agora também ele veio apregoando ali para trazer esperança para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, tanto naquele tempo e tanto no tempo de hoje também. Não é diferente, porque a palavra vai dizer que Deus, ele não mudou. Louvado seja Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Então nós agora começamos a falar sobre o profeta Isaías. Isaías agora ele recebia a revelação de Deus e ele agora entregava para o povo, louvado seja Deus, aquilo que Deus ele colocava na sua boca para poder lhe entregar. E nós podemos ver que aqui agora Isaías ele vai profetizar o reino do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E ele agora vai começar a falar: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E nós podemos ver que agora, quando Isaías ele fala que brotará um rebento do tronco de Jessé, nós podemos ver que aqui Isaías ele está falando do próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele fala tronco de Jessé, está falando do próprio Cristo. Louvado seja Deus, né? Que ali é o tronco. Nós podemos ver que um tronco, quando agora nós cortamos ele e deixamos ele no toco, ali começa a brotar os brotos dos galhos de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele só foi cortado, mas ele não foi morto, né? Ele não foi agora morto pela raiz, porque quando nós atingimos a raiz do tronco daquela árvore que foi cortada, né? Quando nós chegamos lá, aplicamos o veneno, ela morre por inteira, né? Mas quando fala tronco aqui é porque ainda vai ter vida, ainda vai ter esperança, ainda vai ter salvação. Louvado seja o nome do Senhor para aqueles galhos que vão vir nascendo com força. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver que quando ele fala: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, ele está falando do próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fala rebento aqui,
louvado seja o nome do Senhor, ele está falando agora dos pastores, das lideranças, dos últimos dias, dos profetas, da restauração da noiva do Cordeiro, aleluia. E é aqui que eu começo a falar do meu e também do teu ministério como liderança na casa do Senhor. E agora um exemplo, irmãos, muito bonito, que nós podemos tirar para a nossa vida espiritual, foi o ministério de Jesus. Nós podemos ver que agora Jesus, momento nenhum, ele arredou o pé, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que ele recebeu sobre as tuas mãos para poder fazer. E eu olhando para hoje, na geração a qual nós vivemos, louvado seja o nome do Senhor, nós, homens de Deus, mulheres de Deus, somos agora, louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado o povo que Deus ele levantou para que conduzisse a tua obra, porque nós podemos ver que Jesus agora ali, ele vai dizer que ele iria para o Pai, mas só que ele enviaria um outro Consolador, e esse outro Consolador, ele se chama Espírito Santo. Então ali ele já fez uma promessa que ele não nos deixaria só, mas que ele enviaria o Espírito Santo de Deus para que agora ele ficasse com nós, ele cuidasse da noiva, ele cuidasse da igreja, agora que vai ser arrebatada, louvado seja o nome do Senhor, a igreja que agora aguarda o grande momento, que Jesus ele virá agora buscar, louvado seja Deus, o povo preparado, o povo lavado e remido pelo teu sangue. E pela misericórdia de Deus nós fomos alcançados. Jesus ele pagou o preço de sangue, irmão, para que hoje nós pudéssemos estar aqui no campo missionário, ou você aí dentro da sua própria cidade. Louvado seja Deus, conduzindo um rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos agora um povo eleito, agora uma geração que Deus ele colocou dentro de nós, o Espírito Santo. Nós fomos privilegiados por Deus para poder agora estar na frente de uma obra a qual, louvado seja o nome do Senhor, Jesus é o capitão. E ele fez uma promessa que não nos deixaria só. Isaías agora ele aqui profetizando que brotaria um rebento, e agora do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificaria. Aí vê o Espírito Santo, agora louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado, fazendo a obra, louvado seja Deus na minha e na sua vida. E ele vai dizer: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Já viu aquela hora que parece que tudo vai acabar? Já viu aquela hora que parece, louvado seja o nome do Senhor, que a terra ela vai desabar em cima da nossa cabeça? Aquele momento que nós agora dobramos os nossos joelhos e falamos: Deus, eu não aguento mais viver dessa maneira, eu não aguento mais, louvado seja o nome do Senhor, continuar nessa igreja, eu não aguento mais continuar dirigindo, louvado seja o nome do Senhor, a obra, louvado seja Deus. Já viu um momento que agora a gente falamos com Deus, louvado seja o nome do Senhor, para Deus agora mostrar se é da vontade dele da gente continuar ou não conduzindo o rebanho do Senhor. Mas eu tenho uma palavra para poder falar para você e para mim também esta noite. Deus ele não te deu o espírito de covardia, mas Deus ele te deu o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito
espírito de conselho, de fortaleza e o espírito de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus ela vai dizer que o temor do Senhor, louvado e glorificado e exaltado é o nome do Senhor, é o princípio da sabedoria. Nós temos o espírito da sabedoria quando agora nós pensamos que vai faltar o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Esse espírito ele vem sobre nós e ele agora nos dá uma estratégia para nós poder lutar em meio a essa guerra, para nós poder lutar em meio a essa luta. Por isso que Jesus ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Arabaxanda, arabacando, quebe, alabandaraçai. De covesteriande fácia. Navasturi cantorrécia, alabandaraçai. Pois tenha bom ânimo. Essa é uma palavra de despertamento. Louvado seja o nome do Senhor, não somente para as lideranças, mas também para a igreja em geral de Cristo Jesus, porque nós sabemos, irmãos, que não foi o homem que nos levantou para essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi por indicação, porque isso aqui não é uma entrevista de emprego que você é indicado e de repentemente a vaga é sua. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi o Espírito Santo de Deus que agora toca no coração do anjo da igreja, e ele agora vai entrar diante da presença do Todo-Poderoso e ele vai nos convocar para essa grande batalha, sabendo que na frente vai o capitão que é Jesus de Nazaré. Ele disse que nessa peleja nós não teríamos que pelejar, porque ele pelejaria por nós. Ei, irmão, levanta a tua cabeça, louvado seja Deus. Olha, ergue o teu escudo, levanta a tua espada, louvado seja o nome do Senhor. Vai para cima desse problema, se é na tua regional, se é na tua congregação, aonde você congrega, aonde você agora está liderando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te deu um espírito de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, para que você possa conduzir agora o rebanho da casa do Senhor. Nós vamos ver que aqui na palavra de Deus teve várias lideranças. Nós vamos ver que teve ali Moisés liderando o povo. Louvado seja Deus, mas Moisés também não agora, louvado seja Deus, se safou de ter os problemas com o povo. Nós vamos ver Josué ali também, louvado seja Deus, liderando um povo, mas se ele não ouve o conselho de Deus, ali agora aquela muralha ela não caía por terra. Se Moisés não ouve o conselho de Deus, louvado seja Deus, o mar não se abria. Nós vamos ver ali, louvado seja o nome do Senhor, que esses homens, quando foram levantados por Deus para conduzir, Deus agora coloca o Espírito Santo para que os ajudassem a conduzir a tua obra. Então Deus agora, o mesmo Espírito que ele colocou na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, na vida, louvado seja o nome do Senhor, desses homens a qual conduziram o rebanho de Deus, o mesmo Espírito está sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, e esse Espírito é que vai te conduzir para que você possa administrar a obra de Deus com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor diante da presença do Todo-Poderoso. É o Espírito do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos teus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da tua boca, e com o sopro dos teus lábios matará os ímpios. Mas julgará com justiça os pobres, porque ele é a própria justiça.
Louvado seja o nome do Senhor. Repreenderá agora, louvado seja o nome do Senhor, com julgamento justo, com equidade, os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Ele nos fez a promessa de salvação. Ele nos fez a promessa que Ele voltaria para poder agora ter um encontro com a tua igreja nos ares. E se nós agora não tiver o Espírito Santo, esse encontro ele vai ser impossível de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós podemos ver que nós já estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. Ser fiel ao teu Deus, ser fiel à tua palavra, ser fiel aos teus mandamentos, ser fiel ao teu pastor, ser fiel à tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ele está voltando, e quando Jesus voltar, louvado seja o nome do Senhor, como que vai estar a tua vida? Ser fiel, louvado seja Deus, agora os membros da congregação, ser um bom pastor, porque Jesus ele disse: eu sou o bom pastor. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, lidere, louvado seja Deus, a igreja do Senhor com sabedoria. Lidere com amor, porque Jesus ele teve um amor agora no teu ministério. Jesus ele teve a palavra, Jesus ele teve a oração, Jesus ele teve a vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é dele, a obra é dele, a igreja é dele, e ele vai requerer conta daquilo que é dele, irmão. Então aquilo que Deus colocou na tua mão, faça com amor, faça com zelo, porque o que o diabo quer é ver você colocando a mudança nesse caminhão e voltando para tua cidade, para tua terra natal, e falar com você: você é um derrotado, você é um fracassado, eu falei que você não prestava, mas essa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Você é uma joia rara na mão do Senhor, você é um atalaia, você é um profeta para essa nação. Isso o diabo está mandando você voltar, porque você não vale nada, é porque você está incomodando o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. É quando eu costumo dizer, quando você começa a agradar o homem, você começa a desagradar a Deus, e quando você começa a agradar a Deus, você começa a desagradar o homem. Aí que nós vemos que o nosso ministério ele está se estendendo. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, cooperadoras, diaconisas da casa de Deus, abraça essa obra, porque essa obra também é sua. Hoje pode ser nós, mas amanhã pode ser você, segundo dirigente. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanha a tua liderança. Louvado seja Deus. Não saia de perto dele, não saia de perto dela, porque a qualquer hora Deus pode fazer descer sobre ti a porção dobrada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, eu tenho a certeza que o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós agora, irmãos, podemos pegar Jesus como agora uma referência no meu e no teu ministério. Nós podemos ver as passagens que Jesus ele pregava, que Jesus ele curava, que Jesus ele batizava, que Jesus agora, louvado seja Deus, exortava, que Jesus consolava, que Jesus afrontava, que Jesus confrontava. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se Deus colocou essa obra na tua mão, ei, peça ajuda do Espírito Santo para que tu possa conduzi-la a ela com zelo.
porque a Bíblia fala que nós vamos ter que dar conta naquele dia. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus daquelas almas que saiu, daquelas almas que foram embora, ou daquelas almas que estão tristes dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor por algo que nós fazemos, irmão. Vamos estar mais vigilantes, porque o adversário de nossas almas anda em derredor procurando a quem ele possa tragar. Vamos fazer igual Davi essa noite, e pareceu o leão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele partiu para cima do leão, porque o leão queria agora pegar as ovelhas, a qual ele estava tomando conta. E ele vai falar também, veio o urso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele parte para cima do urso. Sabemos que todo dia nós matamos um urso e um leão, mas tudo para o nome de Deus ele ser glorificado, irmão. Deus quer que você honre o nome dele nessa cidade. Deus quer que você honre o nome dele nessa igreja. Deus quer que você persevere até o fim, porque a obra ela não acabou. A obra ela ainda está apenas começando, mas só que Jesus ele está voltando para arrebatar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser um bom líder? Aceita o conselho do Espírito Santo, anda conforme a vontade de Deus. Assim como nós era do mundo e nós escutávamos o conselho de um amigo, o conselho de uma amiga, um conselho de um colega, hoje não tem ninguém para nos aconselhar melhor do que o conselho do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, que é o Espírito, louvado seja o nome do Senhor, agora do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Ei, eu tenho uma palavra para dizer para você essa noite. Persevera, seja fiel, tenha compromisso, porque Deus ele vai te honrar em meio a essa guerra. Deus ele vai te honrar em meio a essa batalha. Deus ele vai te honrar em meio a essa crise. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele vai te honrar aí no teu ministério. Deus vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor na sua casa. Deus vai te honrar no teu trabalho. Deus vai honrar na rua onde você passa, onde todos te olham com outro olhar. Deus ele vai fazer eles entender que ele é Deus na sua vida, e o nome do Senhor ele vai ser glorificado, porque nós somos uma geração, irmão, nós somos um povo forte, um povo escolhido, um povo adquirido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos um povo que crê no arrebatamento, e eu tenho uma palavra para te dizer essa noite. Conduz o rebanho do Senhor com amor, com sabedoria, no temor do Senhor, que Deus ele vai ficar de pé do trono e vai te conceder a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor, sabendo que nada mais é importante do que o nosso nome está no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esta noite eu quero, irmãos, com muito carinho, agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus, e que Deus ele possa ter falado no seu coração por intermédio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.